Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a seleção natural, então, como que ela atua, né? Nós vimos nas duas últimas aulas os fatores que promovem a variabilidade genética, e é em cima dessa variabilidade que ela vai ser selecionada ou não pelo meio ambiente. Então, a seleção natural ela atua sobre os fenótipos. O que é o fenótipo? É a característica do indivíduo. E esse fenótipo ele depende do genótipo e da interação dele com o meio ambiente. Basta você olhar aí para o seu braço, né? Seu braço ele tem uma cor mais escura na região posterior e do lado de dentro do seu braço ele é mais claro. Por quê? O sol que incide na sua pele aí, né, no seu braço, ele faz com que a expressão do seu gene seja diferente. Quanto mais radiação receber, mais escura vai ficar a pele. Quanto menos radiação, mais clara fica. A seleção natural, ela vai então selecionar indivíduos mais adaptados ao ambiente e vai, né, então eliminar os que estão menos adaptados. Indivíduos mais adaptados tendem a deixar descendentes capazes de atingir a época reprodutiva, que herdam as combinações gênicas favoráveis à sobrevivência. Ela atua sobre os traços herdáveis e esses são transmitidos apenas pela linhagem germinativa. As mutações e as recombinações genéticas causam as variações sobre as quais age a seleção natural. Então, para a evolução, né, as estruturas herdadas dos seres vivos são sujeitas a variações aleatórias. Algumas variações são mais úteis do que outras para sobreviver no ambiente particular e aumentarão a probabilidade da sobrevivência e da reprodução. Qualquer ambiente terá recursos limitados para suster populações vivas, mas os organismos eles tendem a se reproduzir acima do limiar dos recursos do ambiente. Então, por conta disso, sempre vai ocorrer uma luta pela existência, uma luta pela sobrevivência. E nessa luta vai vencer os indivíduos mais bem adaptados, que têm as variações que favorecem naquele ambiente. Consequentemente, eles têm uma sobrevida maior e chegam à idade reprodutiva, deixando descendentes, transmitindo a esses descendentes essa variação positiva. Então, qual que é o pré-requisito para que ocorra o processo de seleção natural? Eu tenho que ter a variabilidade genética, que é hereditária. Eu tenho que ter alto número de descendentes na prole para que ocorra essa luta pela existência. E os mais aptos, então, sobrevivem e fazem uma reprodução diferenciada. Um organismo que vive mais do que o outro, mas que não deixa nenhuma prole, é um organismo geneticamente morto, né? Porque ele não vai perpetuar os seus genes na espécie. Por isso, o que realmente importa na evolução não é a sobrevivência pessoal, mas é a sobrevivência dos genes, que vão se perpetuar onde? Nas gerações futuras. É por via dos genes que as gerações futuras e assim a evolução da espécie mudará. Nós temos então 3 tipos de seleção natural: a estabilizadora, que vai favorecer os fenótipos intermediários, a direcional, que vai ser um desvio direcionado, como por exemplo a resistência de insetos a inseticidas, no caso aqui o DDT, ou ela vai ser disruptiva, que vai favorecer ambos os extremos, né, das variações, o menos e o mais. Então, o que acontece? A variabilidade genética, ela é gerada pela mutação e pela recombinação gênica. E a seleção natural atua, então, sobre essa variabilidade, adaptando ou não o indivíduo ao ambiente.
A adaptação é o quê? É uma adequação do organismo ou das suas características ao meio. Apenas a seleção natural pode melhorar o valor adaptativo de uma característica. A adaptação geralmente produz um ótimo fenótipo que se adequa então àquele ambiente. Todos os traços, todos os fenótipos possuem evolução independente, um não está atrelado ao né? Então, aqui alguns casos de adaptação. Na próxima aula a gente vai falar com mais propriedade sobre isso. Então, olha, observa essa imagem dessa rã aqui, né? Numa folhagem verde, uma rã azul, né? Esse azul bem destacado com essas pintinhas ainda pretas. Então, todo animal no meio ambiente, quando ele está, né, se mostrando muito, são por dois motivos. Ou ele tem uma coloração de aviso, ele está te avisando, não se aproxima, porque eu sou perigoso, eu sou venenoso, ou ele está atraindo parceiro sexual. Então, essa pele azul aqui dessa rã, ela serve como um aviso aos predadores, né? As glândulas de veneno de alcaloides localizadas na pele servem como um mecanismo de defesa para os predadores em potencial dessa rã. Esse veneno paralisa, né, os predadores, né, e muitas vezes, então, eles já sabem que esse animal é perigoso. Então, isso afugenta os predadores naturais, tá? Insetos parasitas de plantas, eles adquiriram uma resistência ao inseticida, né, o DDT, que é o diclorodifenil tricloretano, e eles então, né, esse inseticida, ele mata as linhagens sensíveis e vai deixando as que já são naturalmente resistentes a eles. Então, cada vez que vai aplicar esse inseticida, tem que ser em doses mais elevadas, né? E o clássico, né, que são a resistência das bactérias aos antibióticos. Então, aqui nós temos uma população de bactérias representadas aqui por essas cores diferentes. Eu aplico o antibiótico e o antibiótico elimina, então, as bactérias que já são naturalmente sensíveis. E ele vai, então, selecionar aqui duas linhagens resistentes, nesse gráfico aqui mostrado por essa cor laranja e vermelha. O que vai acontecer com essas bactérias resistentes que não morreram ao contato com o antibiótico? Elas vão reproduzir e vão transmitir essa característica da resistência às suas descendentes. Então, vai chegar um ponto que eu tenho uma população toda de bactérias resistentes a esse dito antibiótico. Então, não vai adiantar mais eu aplicar esse antibiótico aqui, porque não vai fazer o menor efeito. Todas elas são resistentes, né? Por isso que no Brasil, há 5 anos atrás, adotou-se, né, a venda de antibióticos apenas com retenção de receita, para diminuir o uso indiscriminado desses medicamentos na população, porque isso vai só selecionando linhagens resistentes. Hoje nós temos, né, as chamadas superbactérias. Elas são resistentes a antibióticos que ainda vão ser inventados lá no futuro, né? Por isso que o uso de antibióticos tem que ser restrito e com orientação. Outro exemplo de adaptação é a camuflagem. A gente vai falar mais da camuflagem do mimetismo, tá? Nas próximas aulas. Aí eu vou estar salientando tudo isso para vocês, tá bom? Então, por hoje é só isso. Tem só 3 atividades lá no Google Sala de Aula, tá bom, pessoal? Boa noite, fiquem com Deus, tudo de bom.